sou Fernanda Giorgi, sócia de LBS Advogados, e é com imensa satisfação que nós e Veredas Inteligência Estratégica realizamos, em parceria com a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, o ciclo de debates Reforma Tributária, o que está em jogo. Todos os vídeos das 4 conversas estarão disponíveis no Facebook e no YouTube da LBS Advogados e da Veredas. Hoje, o nosso olhar recai sobre a reforma tributária e a isenção do consumo e baixa renda e a tributação de altas rendas, patrimônio, lucros e dividendos. Para essa conversa, nós recebemos Luciana Graçano Mello, professora associada de Direito Tributário e Financeiro do quadro permanente da graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, com pós-doutoramento em Direito pela Universidade de Bolonha, na Itália, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Luciana foi diretora da Faculdade de Direito do Recife, de 2007 a 2015, e é procuradora do Estado de Pernambuco. Nos acompanha também Ludmira Amara Monteiro de Oliveira, doutora em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, com um período de investigação na Universidade McGill do Canadá. Ela é conselheira titular do CARF e assessora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professora de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais e PUC-Minas. A dinâmica do nosso encontro será uma apresentação inicial de 10 minutos para cada debatedora, depois 3 blocos de perguntas com cerca de 5 minutos para cada resposta, e aí, como tudo que é bom dura pouco, as considerações finais em 5 minutos. O que nos motivou a fazer esse ciclo, evidentemente, é a reforma tributária, que até poucos dias tinha, inclusive, pedido de urgência do governo. E, especialmente, essa conversa, ela volta o olhar para o fato de que as pessoas, em geral, elas não se dão conta do quanto a tributação está presente em nossas vidas. Existe até uma certa aversão ao tema, seja pela cultura de rejeição dos tributos, vistos sem muita reflexão como entrave à economia e até mesmo como confisco, seja pela complexidade do assunto, que é tratado como coisa de especialista. Mas o fato é que nas nossas vidas, nas atividades mais corriqueiras, a tributação está presente. Quando nós fazemos nas nossas compras, quando a gente compra o pão do café da manhã, por exemplo, nós pagamos uma série de tributos, ICMS, PIS, COFINS, e normalmente a gente não tem a menor ideia de quanto tributo nós pagamos em razão do consumo no final do mês ou ao longo de um ano. E essa percepção ou falta de percepção, ela é reforçada pela ausência de transparência do governo quanto às contas públicas. E a consequência de tudo isso é o pouco controle social que nós exercemos sobre a maneira como o nosso governo arrecada e gasta dinheiro. A realidade, porém, é que quando a gente pensa em tributação, estão envolvidas questões fundamentais da nossa vida em sociedade, seja justiça fiscal, que nós vamos aprofundar esse conceito ouvindo as professoras, mas justiça fiscal entendida como a distribuição da carga tributária e a distribuição aonde se gasta o nosso dinheiro, seja o papel do Estado, como ele faz isso, como ele arrecada e como ele gasta, que papel nós queremos dele em termos de vida em comunidade, em termos de patamar civilizatório. A gente se refere a desenvolvimento econômico. Será que a tributação ela contribui para a eficiência ou ela é um entrave para o crescimento da nossa economia? E, finalmente, a gente está falando de democracia, porque a maneira como o nosso sistema tributário funciona, ele implica em privilégio, em poder, em exclusão, em pobreza, em liberdade. Por isso tudo, é urgente uma tomada de consciência sobre o que é e como nos afeta a tributação e, principalmente, a nossa participação ativa como cidadãs e cidadãos
nas escolhas que são feitas sobre a arrecadação e o gasto do dinheiro público. O exemplo mais recente e mais claro disso é a emenda constitucional do teto de gastos, que congela por 20 anos as despesas públicas em geral, aí incluídas a educação e a saúde, cuja importância ficou evidente ao longo dessa pandemia, e, ao mesmo tempo, autoriza que todo ganho extra do Estado, aquele superávit que a gente ouve nos noticiários, seja utilizado para o pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, a escolha política que foi feita em 2016 foi de sucatear os serviços que são prestados para quem mais precisa na nossa população e que afetam toda a população brasileira no seu conjunto, e favorecer os que já são privilegiados e que ganham renda com o capital. Então, é dentro desse panorama que nós gostaríamos de ouvir as considerações iniciais das nossas convidadas. Começando pela professora Luciana, nós gostaríamos de saber qual é o papel do Estado e o que é, afinal, a justiça fiscal, na perspectiva tanto da nossa Constituição de 88, quanto da ação prática, concreta, dos três poderes da República, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Obrigada mais uma vez, professora, a palavra é sua. Bom dia, Fernanda. Eu agradeço muito o convite da LBS Advogados, agradeço a sua fala inicial, muito esclarecedora. Cumprimento a colega Ludmila Monteiro de Oliveira, que está dividindo aqui esse debate comigo essa manhã, e dizer da minha satisfação, na verdade, de participar. Eu estou em Pernambuco, participando aí desse evento, a convite de vocês que estão em Brasília, né? E com a colega Ludmila, que está em Minas, e isso é muito bom fazer um debate assim, de tantos, de um diálogo entre tantos estratos, né, da nossa federação. Na verdade, Fernanda, esse tema é um tema muito caro para mim, né? Justiça fiscal, reforma tributária sob a ótica da justiça fiscal, que é basicamente o que eu trabalho na minha linha de pesquisa no mestrado e no doutorado em Direito da UFPE. E o que eu fico muito... Sempre, mais até na graduação, esse trabalho a gente começa a ter mais na graduação, eu procuro chamar a atenção dos alunos para dizer, olha, se você quer saber se um Estado é mais ou menos justo com os seus cidadãos, você, acima de tudo, tem que olhar para a forma como ele arrecada e para a forma como ele faz a sua despesa. O Estado, na verdade, realiza e exerce o seu papel através, na verdade, de um financiamento que ele arrecada através dos tributos. Na sala de aula da graduação, eu pergunto logo, olha, quem é que aqui é contribuinte do Estado brasileiro, né? E é interessante porque a maior parte dos alunos na turma da manhã eles são bem novinhos, têm 18, 20 anos, não estão ainda no mercado de trabalho, ainda estão recebendo as mesadas aí dos pais, e ninguém levanta a mão, né? Hoje eles já levantam, porque eu já perguntei tanto que eu acho que de uma turma para outra vão dizer, olha, a professora pergunta, é para você dizer que é contribuinte. Mas isso que você falou é muito certo, né, do pãozinho que a gente compra, porque nós, cidadãos brasileiros, não temos a consciência de que, como consumidores, nós somos financiadores do Estado brasileiro. Que nesse ato de consumir, na verdade, existe uma embutida aí, uma tributação que nós, como consumidores, arcamos na condição de contribuintes de fato, né? Então, isso é muito cruel, né? Você está contribuindo para o Estado brasileiro e você não tem a consciência sequer, na verdade, de que esse seu ato de consumo é um ato, na verdade, de contribuir para o financiamento do Estado, para a realização do papel desse Estado. Né? Então, eu acho que falta muito essa consciência, né? Nos cidadãos brasileiros, de que as decisões sobre distribuição de carga tributária são decisões políticas e dizem respeito sobre quem vai ser mais onerado e sobre quem vai receber mais privilégio. Né? Isso não existe essa tomada de consciência. Né? Tanto é que você vê
vários exemplos ao longo da nossa história recente da classe média se associando a um discurso de que a carga tributária é muito pesada, e é realmente muito pesada para a classe média no nosso país, né? Mas sem fazer, na verdade, a reflexão, né? O problema é o peso da carga tributária efetivamente, ou o problema é a forma como essa carga tributária é distribuída, né? Então, essa é a temática da justiça fiscal, é você entender o sistema tributário, na verdade, com um viés redistributivo. Então, a depender da forma como o Estado sobrecarrega os seus cidadãos para ser financiado por eles, isso vai ser determinante para se dizer se essa tributação é mais ou menos justa, mais ou menos conforme uma regra de capacidade contributiva, de isonomia material, né? E o discurso, na verdade, que é o discurso, na verdade, que é sugerido pelas elites econômicas, né, que a carga tributária brasileira é muito pesada, né? Mas quando você vai ver os dados, o problema não é de carga tributária. Se você for comparar a nossa carga tributária em relação aos países da OCDE, a gente está na média, né? Mas se você for comparar como a nossa tributação é distribuída, a gente, na verdade, ocupa patamares de injustiça extremo, né? Então, só para te dizer, a gente tem uma tributação que metade da carga tributária incide sobre o consumo. Então, assim, a gente tem metade da carga tributária incidente sobre o consumo. Só isso já mostra que o nosso sistema é injusto e regressivo. Por quê? Porque o consumo não olha, na verdade, a tributação do consumo não é capaz de olhar para a pessoa que está contribuindo, ou seja, para o consumidor. Não faz nenhuma distinção em relação a se esse consumidor tem mais poder aquisitivo, é mais rico, tem mais capacidade contributiva ou não. É uma tributação igual. Todo mundo come o pãozinho no café da manhã, né? Seja rico, pobre, milionário, classe média, todos comemos esse pãozinho. E sobre ele recai a mesma carga tributária. Então, é evidente que essa carga tributária vai ser mais sentida, né? Vai gerar um sacrifício maior quanto menos poder aquisitivo, na verdade, se tenha, né? Então, é por isso que a tributação sobre o consumo de bens e serviços é uma tributação que já estabelece um patamar forte de regressividade, em especial no nosso país, que metade da carga tributária é representada pela tributação, na verdade, do consumo. E, além disso, quando a gente vai olhar em termos, né, de justiça fiscal, a tributação da renda, a gente verifica que, quando comparado com outros países da OCDE, no caso outros não, com países da OCDE que nós não fazemos parte, né, a nossa tributação da renda ela é bem menor em percentual, e quando você vai olhar para o sistema tributário brasileiro, como ele tributa a renda, é ainda mais injusto. Por quê? Você é da área de direito do trabalho, né? O escritório é, acima de tudo, da área de direito do trabalho, e o que é surpreendente, na verdade, que é inclusive um movimento, nós sofremos influxos, na verdade, movimentos globais, mas tudo aqui é pior, né? Tudo aqui é pior porque o nosso grau de desigualdade e de concentração de riqueza é extraordinário. Então, quando a gente olha a tributação da renda, a gente chega para conclusão, né? A forma como essa tributação da renda se coloca na prática, a tributação do trabalho é muito mais onerada do que a tributação, na verdade, do rendimento de capital. Então, você tem um rendimento do trabalho muito mais onerado do que um rendimento de capital. Eu até anotei aqui uns dados, né? Tem um economista que tem feito, né? Ele é do Instituto do Piketty, e o Instituto do Piketty trata da desigualdade no mundo, e ele faz essa... tem um economista que faz esse trabalho em relação ao Brasil. Então, no estudo dele ficou expresso, né, num determinado período de tempo, eu acho que foi de 2007 a 2015, que o percentil 0,01% mais rico, né, do Brasil, ou seja, que representa um universo de 14 mil pessoas, pagam apenas 6% da renda tributável. Veja que não é a renda total, a renda tributável está excluído aí a renda isenta de imposto de renda pessoa física. Ou seja, o 0,01% mais rico paga, em termos de alíquota efetiva, 6%, né, sobre a sua renda tributável.
Se você for um outro dado interessante para a gente ver o nível, na verdade, de desigualdade de alta concentração de riqueza, né, que a gente tem no nosso país e como a tributação, na verdade, tem influência sobre isso, para a faixa dos 0,01% mais ricos, a variação foi negativa, 39%. Então, a gente tem uma ampla desigualdade considerando a base e o topo da pirâmide social para esse estudo. Os 10% que estão no topo concentram quase 55% da renda nacional, então a gente tem essa desigualdade. E quando a gente vai olhar para esse topo, para esses 10%, existe uma desigualdade extrema, tá? Como essa que está refletida aí nesse dado da pesquisa, que mostra que entre os 15% e os 10% mais ricos, a alíquota efetiva cresceu em 350%. Então, quanto mais você sobe na pirâmide social e econômica, você menos sofre tributação. Então, é a lógica inversa, né? De um sistema tributário regressivo e injusto, tanto na perspectiva da tributação de bens e consumo de bens e serviços, como na própria perspectiva da tributação da renda. Eu não vou nem falar na questão patrimonial, porque se a renda é assim, a questão patrimonial é ainda muito pior, né? Então, esse é o panorama, e a tributação ela tem, na verdade, uma influência, uma importância muito grande na discussão da desigualdade, né? Na discussão de concentração de riqueza. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade de falar aqui para o público da ABS, Advocacia, e também da Veredas, né, que está em consórcio aí com vocês nesse planejamento dessa atividade de diálogo nessa manhã. E agradeço mais uma vez o convite e a minha participação aqui com vocês. Muito obrigada, professora. E é bem interessante, a senhora citou dois aspectos que me permitem já linkar com a provocação para a Ludmila, que é a nossa comparação, a comparação da maneira como se organiza o nosso sistema tributário no mundo e o influxo dos movimentos globais. E é justamente sobre isso que eu queria aproveitar para a gente conversar com a Luciana. Eu gostaria de escutar a sua análise histórica a respeito da influência exercida pelos atores internacionais na nossa tributação, nas escolhas que nós fazemos. E, inclusive, a questão da regressividade e progressividade, a gente vai desenvolver um pouco mais na frente também, que é um tema que nos permite refletir muito, né? Pensar muito sobre a tributação. Ludmila, muito obrigada pela sua presença e estamos aqui para escutá-la. Bom dia a todas. Muito obrigada pelo convite. Eu fico extremamente feliz em participar desse tipo de debate. Agradeço a LBS, a Veredas por ter me chamado para fazer uma pequena exposição de um tema que me é muito caro, e é tão bom quando a gente chega e a gente encontra, principalmente pesquisadoras, né, que continuam a trabalhar esse tema. Nós sofremos, né, algumas... Eu posso falar assim, no aspecto pessoal. Eu comecei a fazer meu doutorado em 2014, que foi o ano Dilma e Aécio, aquela situação, mas ainda assim, uma manutenção de uma defesa de Estado. E depois, dali para frente, foi você fazer uma tese sobre tributação e direitos humanos e assistir os movimentos que nós assistimos, né, nacionalmente e internacionalmente. Então, vim aqui hoje e fazer esse tipo de debate. A exposição da professora Luciana é engraçada, a gente fica separada geograficamente, mas tudo que ela fala com os alunos dela, é exatamente as questões que eu falo, essa necessidade de cidadania fiscal, né? Da gente conseguir compreender o porquê que a gente paga tributo, qual que é a importância daquilo, o que o tributo faz para o Estado, ao invés de você ficar naquela uma crítica vazia, né? Uma oposição sempre à ideia de tributo é o preço que a gente paga para viver numa sociedade civilizada, ponto. Então, assim, não tem muito o que fugir disso aí, não. E é engraçado que mesmo, né, quando a gente pensa se isso há uma dificuldade, falando numa população em geral, eu acho que ainda, dentro do direito tributário, ainda há um problema
porque a gente discute pouco esse tipo de tema. O Mangabeira Unger, uma vez, ele fez uma advertência, né, de que como que os juristas, eles canalizavam os esforços deles para falar como que juiz tem que decidir caso. Não, claro, essas teses, esses trabalhos, eles são necessários, mas eu acho que a gente despendeu muita energia falando sobre isso, sem que a gente voltasse nossos olhos para um papel mais transformador das ciências jurídicas, das ciências sociais, que é realmente engajar num debate com o legislativo, tentar munir o executivo de argumentos técnicos, né, acerca do nosso sistema tributário e não ficar apenas fazendo essa preocupação com o judiciário. O judiciário, ele não vai... Quem vai trazer essas mudanças em termos de temos uma sociedade extremamente desigual, precisamos, né, por um imperativo constitucional, fazer essa reparação, a gente precisa, não comporta na nossa Constituição uma sociedade tão injusta. No papel, o que a gente vê hoje, os indicadores, os dados que a professora Luciana trouxe, eles são incompatíveis com o que a Constituição esperava da sociedade que a gente disse que iria construir em 88 e ainda, infelizmente, estamos um tanto quanto longe disso. E eu acho que quando a gente começa a voltar, né, os olhos para uma perspectiva mais histórica, ela é extremamente importante porque ela dá alguns indícios sobre o porquê de termos um sistema alicerçado dessa forma. Então, analisando, né, fazendo uma abordagem um pouco mais histórica sobre realmente essa questão dessa influência externa no sistema tributário do nosso país, a gente começa a ver, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, uma influência muito constante do FMI no nosso país. Então, a partir daquele momento, né, a gente tem... o mundo termina a Segunda Guerra, são construídas inúmeras instituições internacionais, e a partir desse momento a gente já começa a ver o que eu acho como uma ingerência, quando você pega aquelas cartas de intenção do Brasil com o FMI para receber empréstimo, fazendo uma análise dessas cartas, não raro a gente encontra condicionantes que estão diretamente ligadas ao nosso sistema tributário. Ele, né, essa necessidade de simplificação, eficiência, modernização, dentro de uma perspectiva histórica, parece ter sido sempre isso o objetivo primário de todas as reformas tributárias, de todas as modificações no nosso sistema que foram impulsionadas por esta influência do FMI, principalmente. Mas não só uma influência do FMI a gente vê, né? A gente vê também uma influência forte capitaneada pelos Estados Unidos, não que ele não tenha uma agigantada influência no FMI, no Banco Mundial. Se a gente for analisar historicamente, os presidentes do Banco Mundial são norte-americanos, então eu acho que isso já diz muito, né, sobre quais os rumos e quais interesses talvez estejam sendo defendidos ali dentro. Mas os Estados Unidos também tiveram um papel demasiadamente importante quando a gente fala de sistema tributário nacional, porque ele não só no Brasil, isso foi capitaneado no mundo inteiro. Eles fizeram missões para disseminar a utilização de IVAs, né, de imposto sobre valor agregado, e curiosamente eles não têm um IVA. Então, veio ao Brasil, Tailândia, China, essas missões justamente para tratar, né, sobre a necessidade de instituição desses impostos sobre valor agregado. E ainda, né, dentro dessa mesma perspectiva do que os Estados Unidos esperava das nossas políticas tributárias, né, quando há essa entrada dos Estados Unidos no Brasil a partir dessas missões e com esses enfoques, o Fabrício de Oliveira, que é um economista, ele faz um estudo um tanto quanto interessante sobre esses momentos e os reflexos dessas políticas dentro da economia. O que ele detecta
é que o sistema tributário, a partir das medidas ali que foram adotadas, que eram medidas de acumulação de capital, políticas mais voltadas para, digamos, né, esses interesses de mercado, ele começa a ver ali, paralelamente à implementação dessas medidas, um agravamento da desigualdade social no nosso país. Isso continua durante o FMI, volta também com grande força durante o governo Fernando Henrique. A gente vê aí nesse CPMF, lei de responsabilidade fiscal, essas imposições, essas políticas de austeridade que são típicas, muito clássicas, muito adotadas pelo FMI, de sabença geral. A gente vê essa aproximação, a gente vê um afastamento do FMI a partir do momento que há o pagamento da dívida. Então, a partir do momento que você não é mais, né, o devedor daquele banco, daquele fundo, você ganha autonomia. Você consegue afastar. Não que a gente consiga, gente. Assim, hoje a gente pode dizer, né, existe um contrato social, uma estrutura global de instituições, não só a FMI, nós temos hoje uma OCDE. Em tempos de Covid, né, a gente não precisa dizer que os nossos destinos eles estão bem entrelaçados e compartilhamos, sim, inúmeras instituições em âmbito internacional, ainda que não façamos parte delas, né? Escutamos o que elas têm a dizer e nos curvamos aos experts dessas instituições, não raro. E agora, com essa tentativa de reforma mais ampla, né, que está sendo trazida pelo Centro de Cidadania Fiscal, eu vejo de novo a prova desse link, dessa influência estrangeira, dessa necessidade de se trazer um expert de fora, como se não tivéssemos aqui professores, juristas capazes de fazer de conduzir os termos dessa reforma. É feito novamente um alinhamento da FGV com instituições estrangeiras, então foi trazida uma professora de inquestionável saber com relação ao IVA, teve atuação na modernização do IVA em outros estados, mas novamente trazido aqui para o Brasil. E, de novo, o que nós assistimos, falando em termos de reforma, o discurso me parece mais de um mesmo. Nós não estamos... A nossa Constituição, que é tão utópica, por assim dizer, né, em termos de redução de desigualdade intergeracional, interregional, uma preocupação muito extensa, né, com igualdade, resguardar dignidade da pessoa humana, nós estamos novamente fazendo uma reforma tributária capitaneada, né, por estrangeiros, de novo focando nas mesmas questões, simplicidade, eficiência, modernização, sem trazer todas as preocupações que a professora Luciana bem apontou na fala dela, da questão da justiça social, de uma redistribuição mais equânime da carga. Então, eu acho que isso aí mostra bem o porquê, analisar, olhar para trás, olhar para a história, mostra muito bem, talvez, o porquê de estarmos, infelizmente, nessa situação agora. Eu agradeço novamente ao convite e fico à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. E todo esse panorama que vocês trataram, ele traz à luz que a contribuição de cada indivíduo ela não é algo natural, né? Ela é uma construção institucional e ela tem uma relação direta com o fato de tudo aquilo que o nosso governo faz ou deixa de fazer afeta diretamente os recursos que os cidadãos e as cidadãs têm para enfrentar a vida. E essas escolhas políticas, elas necessariamente passam por decidir se o Estado vai atuar contra ou a favor da desigualdade. E essas escolhas, elas deveriam ser
publicamente e explicitamente justificadas, porque o Estado tem uma responsabilidade por esses caminhos. E daí a complexidade dessa influência direta ou indireta desses movimentos e desses interesses financeiros externos nas escolhas que a gente faz. E, de fato, ao longo da explicação de vocês, vocês sinalizaram que a nossa Constituição Política de 88, que é o marco, né, do pacto que a gente faz, do que a gente quer para a sociedade brasileira, ele estabelece princípios claros que deveriam orientar o Estado ao estabelecer o nosso sistema tributário. E do ponto de vista da arrecadação, ele estabelece claramente os conceitos que a professora Luciana e a professora Ludmila também na sua fala comentaram sobre a questão da progressividade ou regressividade da arrecadação. A Constituição fala expressamente que a tributação devia levar em consideração a capacidade contributiva das pessoas, e não com essas palavras, mas chega a falar da questão da isonomia material, que isso deveria ser considerado para tratar. E isso gera, inclusive, aquilo que a gente conversou no começo, né, sobre aquela versão que as pessoas têm e da compreensão que elas têm do que é uma alíquota alta ou baixa. Então, assim, aproveitando todo esse contexto e essa clareza que a fala inicial de vocês trouxe sobre o papel do Estado, a sua responsabilização e as influências e os interesses, né, dos grupos de pressão que influenciam, eu queria começar agora pela professora Ludmila, pedindo que, por favor, nos explique esses princípios constitucionais de capacidade contributiva e isonomia material. Tratar dessas questões, né, elas analisando assim a dificuldade, né, até da gente mensurar isso. A gente vive numa sociedade em que conceitos como meritocracia, eles são muito claros, né? Aquela ideia de igualdade, tratar todo mundo igual, isso não é a igualdade que é desejada, até mesmo porque as igualdades de oportunidade dos indivíduos, elas são muito diferentes. Ainda, né, que se a gente pudesse, é tão complexo isso, né? Porque ainda que amanhã nós partilhássemos a riqueza de igual forma para todas as pessoas, ainda assim a gente não conseguiria essa igualdade radical, porque as pessoas também tendem a achar que falar em igualdade também é só numa questão eminentemente econômica. Não é. Porque ainda se eu dividisse os recursos financeiros de igual forma, as pessoas ainda desenvolveriam capacidades diferentes, porque elas têm talentos próprios diferentes, porque elas vêm de famílias diferentes. Então, pensa, a gente nem discute esse tipo de conceito, esse tipo de discrepância, né? Que é o porquê de algumas pessoas talvez serem tão bem-sucedidas. Seria só mérito dela, um esforço natural dela, ou porque ela tem um talento próprio, ou porque ela vem de uma família demasiadamente estruturada, de uma família com recursos financeiros satisfatórios para que aquele indivíduo tivesse um prospecto melhor, um melhor florescer, né, humano. Então, quando a gente fala de capacidade contributiva, né, que isso está expresso na nossa Constituição, é um princípio que ele se volta, né, para impostos diretos. Então, qual que é o problema da regressividade? Como a professora explicou, quando você vai comprar um pão, eu compro um pão, ninguém me pergunta, me mostre o seu contra-cheque, quanto você ganha para ver aqui, quanto de tributo você vai pagar por esse pão. Não é. Todos nós vamos pagar de idêntica forma. Então, impostos indiretos, como o de consumo, que representa 50% da nossa receita tributária hoje, eles não fazem esse tipo de balizamento. Não é possível neles aplicar esse tipo, o princípio da capacidade contributiva, porque ele é indireto. Eu não sou o contribuinte de fato, de direito daquilo ali. Eu não consigo averiguar, eu não consigo analisar quais seriam, né, os signos de riqueza.
E qual que é um problema muito grande num país como o nosso? O problema é que tributamos excessivamente o consumo, então estamos afastando, né, desses impostos diretos que vão medir a minha real capacidade econômica, do quanto que eu tenho para contribuir, e via de regra, né, essas pessoas que têm essa capacidade contributiva, elas têm essa capacidade contributiva alta porque a política estatal, a estrutura do nosso Estado viabilizou com que ela acumulasse aquele tipo de riqueza. Quando o Estado vai lá e fornece um subsídio para um determinado setor, o que ele está fazendo? Ele está impulsionando. É engraçado porque há uma versão do Estado, só que há uma frequente necessidade do Estado para fazer essas concessões, esses favores, e na hora que isso é apropriado para a minha esfera privada, isso aí é só meu. Eu não devo nada ao Estado, não há de ser feita nenhuma partilha, o que eu consegui é meu pelo meu próprio esforço e meu próprio mérito, esquecendo toda essa estrutura que a gente tem. Mas o problema dos impostos que não são diretos é justamente isso, é que você não consegue analisar qual que é o signo de riqueza, o quanto que aquele indivíduo tem. Então, você, assentando o seu sistema tributário nesses tipos de imposto, a tendência é sempre não corrigir, não ter esse efeito, né? A tributação, ela não tem só uma função fiscal arrecadatória, ela regula comportamento, induzindo ou proibindo algo, e também ela tem essa função que a gente pode chamar, né, de redistributiva, porque ela faz poderia fazer, né, uma melhor partilha dos recursos que são divididos entre os indivíduos após uma primeira distribuição inicial que é feita pelas próprias leis de mercado. Então, é um tanto quanto o nosso problema é exatamente isso, está centrado em impostos que não estão ligados diretamente com a capacidade de cada um. Isso é tão importante, né? Porque a gente vive num momento que há uma hegemonia da ideologia da meritocracia e do individualismo, e quando a gente fala em mérito, a gente esquece que as pessoas não partem do mesmo lugar, né? Justamente pelo nosso país ser tão desigual, eu poderia discutir mérito de pessoas que saem do mesmo lugar, e aí seria pelos esforços próprios, mas a realidade de um menino e de uma menina, em termos de igualdade de condição de desenvolvimento, de acesso à educação, de acesso ao mercado de trabalho, ao salário, não é igual. E também não é igual entre uma criança branca e uma criança negra, um adulto branco e um adulto negro. Então, é difícil querer tratar a questão só como a meritocracia. Daí a importância desses princípios, e do princípio da capacidade contributiva e da isonomia material. Então, pegando o gancho nisso, eu gostaria de ouvir, nós gostaríamos que a professora esclarecesse essa questão da progressividade e da regressividade, e especialmente o impacto de uma escolha dessas se eu fizer o recorte de gênero e de raça. E a questão de como é inviabilizada a vulnerabilidade, por exemplo, das mulheres brancas, ou então a extrema vulnerabilidade das mulheres brancas e negras. Obrigada, professora. Oi, Fernanda. Fernanda, vocês falando, veio à minha cabeça mais uma live que eu participei essa semana no PPGD da Unifor. E aí, quando eu cheguei lá, aí a colega pesquisadora, professora de lá, disse: Luciana, nós convidamos você para fazer um contraponto, porque o professor que veio a semana passada chegou aqui dizendo que o grande problema do Brasil era a Constituição de 88. Eu digo, realmente, você escolheu a pessoa certa, porque a gente com o fogo que está no Pantanal, a gente com mais de 130 mil mortes, a gente com a economia arrasada, com as instituições em pane, chegar um professor no programa de pós-graduação em Direito para dizer que a Constituição Federal é o maior problema do Brasil, pelo amor de Deus, né? Reflexo, na verdade, de uma postura ideológica neoliberal, né? Para o neoliberalismo, a Constituição de 88 realmente é uma Constituição que não presta. Por quê?
que é uma Constituição que assegura, na verdade, um papel social para o Estado, que cada vez mais está sendo desconstitucionalizado. Né, Fernanda, na sua fala inicial, você falou do teto de gastos. Então, o teto de gastos é uma desconstitucionalização desse papel social do Estado brasileiro. Né? Então, assim, eu acho que é o momento de a gente defender demais a Constituição de 88, em especial na perspectiva do direito tributário. Porque a gente não tem um sistema justo tributário quando a Constituição está a progressividade, na Constituição a capacidade de contribuir está expresso lá, a isonomia material está expressa na Constituição, a seletividade também da tributação de consumo está tudo lá, né? A progressividade, né? Inclusive para a tributação do patrimônio, para a tributação da renda, está tudo na Constituição. Então, o problema é quando os nossos poderes instituídos, na verdade, vão aplicar esses princípios e essas normas constitucionais. Então, o problema da regressividade do sistema tributário brasileiro não é um problema constitucional. Se a gente seguisse a Constituição, a gente teria um sistema progressivo, a gente teria a capacidade econômica preponderando, a gente teria a isonomia material preponderando, isso são tudo regras que estão lá na Constituição de 88. Né? Então, a Constituição é um problema se você tem uma ideologia neoliberal, que você quer um Estado mínimo para gastos sociais e bem grande, na verdade, para manter os seus privilégios. Aí, sim. Né? Mas a Constituição Federal de 88, uma perspectiva de cidadania, na verdade, é hoje em dia a única garantia que a gente ainda tem, e que está cada vez mais, na verdade, sendo vilipendiada. Né? Então, você falou num tema que é muito caro para mim, é a questão da política fiscal e gênero, né? O reflexo da tributação nas questões de gênero. Né? Na verdade, pela brevidade do tempo, eu vou tocar num ponto que eu considero essencial disso, para você ver como, quando você faz o recorte de gênero e de raça, aí é que você nota mesmo que o nosso sistema tributário é regressivo. Né? Eu fiz uma pesquisa recente porque publiquei um livro até em uma organização com o professor mineiro Ludmila, que é o Marciano da PUC, Marciano Seabra de Godoy, e também uma colega da Rural de Pernambuco. Né? Nós fizemos uma obra coletiva, né? E cada um de nós escreveu um artigo para essa obra coletiva, que foi publicada até por uma editora de BH, que é a Letramento, e o nome do livro é Política Fiscal e Gênero. E eu escrevi um artigo sobre a tributação da renda e a invisibilidade da mulher negra no Brasil. E quando eu fui fazer as minhas pesquisas, o que ficou assim, o que me chamou maior atenção, que eu sou contribuinte do imposto de renda há mais de 20 anos, eu sou professora da Federal de Pernambuco há mais de 20 anos, e eu, na verdade, nunca tinha me atentado para isso, né? Atentei porque eu fui fazer a pesquisa empírica para escrever esse artigo. E eu fui para as declarações do Imposto de Renda da Receita Federal. E eu percebi que, para a Receita Federal, é relevante saber se você é mulher, se você é casada, onde você mora, qual a sua ocupação habitual. Todos esses são dados relevantes que você tem que declarar quando você faz a sua declaração do Imposto de Renda. Surpreendentemente, a Receita não pergunta qual é a sua raça. Então, a gente sequer consegue, na verdade, com base nessas declarações de imposto de renda, fazer esse recorte de raça, porque a Receita Federal sequer pergunta isso. Então, a gente faz esse recorte. A maior parte do recorte que eu fiz, na verdade, de raça nessa minha pesquisa, foi com dados do IBGE. Né? Por quê? Porque para a Receita Federal parece que não é importante. Né? Então, assim, até isso, até essa ausência, ela já representa uma tomada de posição política. Né? Quando você tira a obrigação de declarar numa declaração de imposto de renda, num país miscigenado como o nosso, qual a raça que você tem, né? Qual a raça que você é, na verdade, que você representa, isso já é, na verdade, uma decisão política de invisibilidade. E realmente representa aí uma dificuldade grande para os pesquisadores encararem, como eu tive essa dificuldade, né, de, nas pesquisas aí empíricas, fazer essa análise sobre como essa tributação nossa é ainda mais injusta para a mulher negra. Né?
Esse foi um dado alarmante que eu, sempre que tenho oportunidade, trago à tona e divulgo para as pessoas ficarem conscientes, porque até hoje eu não tinha essa consciência. A consciência veio a partir da pesquisa acadêmica. E isso é uma escolha política, você não perguntar essa informação, mas também ela tem um impacto não só na pesquisa acadêmica, porque a falta de informação impede que o governo avalie, monitore e faça ajustes na política pública, porque ele desconhece. Eu sempre dou um exemplo do combate ao trabalho escravo no Brasil. Por muito tempo, o Brasil foi exemplo em fóruns internacionais de combate ao trabalho escravo. E trabalho escravo contemporâneo. E o marco para a mudança da política de Estado foi, se eu não me engano, o ano de 95, que o governo Fernando Henrique reconheceu publicamente que existia trabalho escravo contemporâneo no país. Então, assim, o que permitiu que se organizasse uma política de combate, modelo e exemplo internacionalmente, foi este fato, o reconhecimento de que o problema existe. Então, se eu inviabilizo, eu simplesmente não tenho condições de agir sobre ele, né? E, na verdade, é o pano de fundo de toda essa nossa conversa. A partir do momento que as pessoas não entendem o papel da tributação nas suas vidas, elas deixam a discussão para 500 e tantos parlamentares decidirem os destinos individuais e coletivos da nossa sociedade. Enfim, é muito instigante esse estudo e chamar a atenção para isso, né? Ser porta-voz dessa verdade. E agora eu queria propor que a gente fizesse uma mudança de perspectiva. Até agora nós falamos dos problemas da regressividade e como isso afeta as pessoas gravemente, né? Como isso é um fardo para as pessoas de mais baixa renda. E agora a minha proposta é que a gente olhasse o outro extremo da sociedade brasileira, as pessoas ricas que têm grandes patrimônios, que recebem heranças, que enriquecem com as heranças, que recebem lucros e dividendos. E assim, para puxar, eu queria fazer um comentário que muitas pessoas sabem, é a mudança do FMI. A Ludmila, quando fazia a explicação da influência externa, ela comentava nas receitas do FMI e uma ideia que muito tempo era moda, de que a riqueza concentrada não tinha problema porque ela gotejaria para os mais pobres. E a partir de 2005, houve declarações expressas do FMI, dizendo assim, eu vou citar até um trecho que eu peguei do artigo da professora Luciana, de um livro recentemente publicado, que é o Reformas ou Deformas Tributárias. A Cristiane Lagarde, que é presidente, falava assim, nossas constatações sugerem que, contrariando a sabedoria popular, os benefícios da renda mais alta estão a se espalhar para cima e não para baixo, o que demonstra claramente que os pobres e a classe média são os principais motores do crescimento e esses motores, infelizmente, estão parando. Então, assim, se a gente tem essa constatação, vê a injustiça que é tributar regressivamente, tributar consumo e onerar mais as pessoas mais pobres. E o outro lado, né? E para começar a falar sobre isso, eu queria voltar com a professora Luciana, pedindo que ela nos explicasse o plano 3D do ministro da Economia, que é a desoneração, desvinculação e desindexação. O que é isso? E quais são as consequências dessa escolha para favorecer aqueles que já são privilegiados? E como que a gente fecha, né? Porque se eu estou privilegiando, favorecendo quem já é privilegiado e tirando dessas pessoas a tributação, eu vou ter que arrecadar dinheiro de algum outro lugar. Então, eu queria conversar, e talvez aqui seja uma oportunidade para a senhora falar desse movimento de constitucionalização da injustiça fiscal, porque a nossa Constituição estabelece um marco que a gente não vê na prática pela atuação de executivo, judiciário e legislativo, mas agora, nessa reforma, a gente tem esse movimento para tornar constitucional a injustiça. Obrigada, professora.
É exatamente isso que você colocou, né? Veja, esse plano do Guedes, né, de desvinculação, desindexação, descentralização, junto com a emenda de teto de gastos e tantos outros, né, tantas outras questões, né, que já foram introduzidas aí pelo governo federal, visa exatamente isso, onerar cada vez mais quem está na base da pirâmide social e tirar cada vez mais do Estado o papel de ser provedor de serviços públicos, né? Quando se fala em desvinculação, que é o primeiro D, né? A ideia é, acima de tudo, atingir aquele artigo 167, inciso 4º da Constituição, que prevê uma vinculação de receita para gastos com saúde e educação. Se você junta isso, né, com o teto de gastos, imagina como o Brasil estará em termos de saúde e educação. Não vamos colocar nem um tempo muito grande, vamos colocar daqui a 5, 10 anos, né? Então, assim, você tem a desindexação relacionada ao salário mínimo, né, acima de tudo, que tem uma previsão pela Lei 12.382, eu acho que de 2011, dessa indexação, que vai garantir, na verdade, que visa garantir uma manutenção aí do poder aquisitivo de quem recebe esse salário mínimo, considerando aí as questões da economia, e que se você desindexa, você está cada vez mais, na verdade, onerando quem? A pobreza, a miséria, né? Então, essa fala que você colocou da Lagarde, ela é muito interessante porque ela combate exatamente aquela política do trickle down, que você falou, do gotejamento, né? A ideia era, olha, vamos desonerar, vamos incentivar quem está no topo. Por quê? Porque se eles estiverem bem, na verdade, essa riqueza aí, ela vai gotejar e vai gerar um benefício para a própria sociedade. Mas o que se verificou por conta do capitalismo neoliberal, com ênfase no capitalismo financeiro, foi que não. Essa riqueza, quando ela é gerada lá no topo da pirâmide, ela fica lá, ela não vai gotejar, porque ela não vai gerar mais produção, não vai gerar mais postos de trabalho. Ela vai ser investida no mercado financeiro e vai crescer através do mercado financeiro, que não gera riqueza para a sociedade, não gera posto de trabalho. Qual é a riqueza para a sociedade que o mercado financeiro promove? Nenhum, é diferente daquele capitalismo que a gente estava acostumado e que a Ludmila falou da época, na verdade, do capitalismo de produção, né, que você via, do fordismo. Mas hoje é uma versão, na verdade, de capitalismo que a riqueza que é concentrada no topo, ela não volta, na verdade, para reinvestimento na produção, na atividade econômica, na atividade empresarial, né? E aí, o que é que se faz? Se premia ainda por cima aquelas pessoas que estão no topo, que concentram a riqueza e que vão investir essa riqueza no mercado financeiro, né, com desoneração tributária. Né? Então, assim, a gente tem uma estrutura de tributação da renda que o rendimento do trabalho é muito mais tributado do que o rendimento do capital, né? Diga-se de passagem, a tributação dos lucros e dividendos que não existe, que é isenta. Né? Então, assim, todo o sistema é construído, na verdade, para onerar mais quem está na base, para negar, na verdade, esses direitos sociais, em especial saúde, educação, segurança pública. Esse é o viés da política neoliberal. Né? Um Estado mínimo para quem? Um Estado mínimo para quem precisa do Estado em termos de direitos sociais. Mas a gente já viu na crise de 2008, a crise do capitalismo financeiro, que quando esse mercado aí, que todo mundo diz, não, é autorregulável, né? Ele se regula por si só, o Estado não tem que entrar, mas quando ele entra em crise, quem é que é chamado, na verdade, para resgatar essa economia, para resgatar esse mercado? É o Estado, através do recurso que ele arrecada de nós, contribuintes. Né? Então, é sempre nessa perspectiva, olha, o Estado é mínimo para quem? O Estado é mínimo para quem precisa do Estado como provedor de serviços sociais, mas ele continua sendo bastante, na verdade, bastante generoso, né? Ele tem que ser generoso para aqueles que já estão no topo da pirâmide social, concentrando riqueza, concentrando renda, que foi exatamente aqueles dados que a pesquisa do Mark Morgan mostrou em relação à variação da alíquota da tributação da renda, né? E que eu trouxe no início da fala. Eu queria só aproveitar, só esse finalzinho de tempo que eu tenho,
para falar, por exemplo, em termos de despesa agora, né, que está dentro da temática de justiça fiscal. Quando você vai ver o orçamento da União Federal, a União Federal gastou em 2018 1,77% do PIB com saúde, 0,18% do PIB com segurança pública. Ela gastou 1,64% do PIB com educação. E sabe quanto ela gastou com o pagamento dos serviços da dívida pública? 4,1%. Se você somar saúde, educação e segurança pública, em 2018, a União Federal gastou menos com saúde, educação e segurança pública do que gastou pagando juros e encargos da dívida pública. Isso é escolha política. Exatamente isso, né? Escolha política de que para quem o Estado vai ser pai. Ele não pode ser pai para quem está na pobreza, na extrema pobreza, até mesmo para a classe média, mas ele pode ser pai para o grande capital e para o capital rendista. Essa distinção entre capitalismo produtivo e capitalismo financeiro é muito relevante, né? Porque um, pelo menos, gera riqueza, gera de fato emprego. Agora, o capitalismo financeiro, quem investe dinheiro, o dinheiro só se multiplica sem nada, sem nenhum retorno para a sociedade, né? E continuando essa inversão, né, da gente continuando pensando no ponto da pirâmide, no topo da pirâmide, eu gostaria que a professora Ludmila nos guiasse na reflexão a respeito da tributação das heranças e como que esse tipo de tributo pode servir de instrumento para evitar os perigos de uma distribuição desigual de poder, de status, que aí se desdobra em uma série de coisas. Desequilíbrio social, a professora falou em segurança pública, claro que exclusão, pobreza, gera também a questão da violência e também a questão que trata diretamente de democracia, que são os grupos de pressão e a representatividade, né? Porque quem é representado nessas escolhas? Será que é a grande maioria da população ou são os interesses de quem é proprietário de capital que tem renda, né? Então, é isso. Obrigada. Só voltando um pouquinho nessa questão do FMI, com relação a essa preocupação, o FMI realmente ele tem algumas falas hoje em termos de preocupação dessa desigualdade, em termos de preocupação até de meio ambiente. Eu tenho um pouco de receio, por causa do histórico da instituição, disso ser uma tentativa de manutenção do capitalismo no sentido de tentar conter uma crise mais severa. Porque a partir do momento que que a discrepância ela ficar grande demais, o capitalismo ele é cíclico, essas crises elas são normais do próprio sistema, diríamos assim. Só que se ela chega num ponto de ruptura tão severa, num ponto de concentração com uma grande miséria, isso pode acabar em eclodir, né, numa revolta maior da população, colocando o próprio capitalismo em xeque. Então, tem gente que fala que hoje o que o capitalismo está fazendo é comprando um tempo de vida ainda. Essas economistas, né, que às vezes tentam salvar o capitalismo são criticados por economistas mais radicais que vê o capitalismo como algo que não deva a ser salvado, né? Assim, quando a gente fala em tributação, a gente está tentando salvar o capitalismo, que são escolhas dentro do sistema capitalista. Depois a gente pode até conversar sobre isso um pouco mais depois. Mas falando da tributação da herança especificamente, eu acho que a herança ela seria a mais fácil de justificar, ainda para aquelas pessoas que têm grande aversão à tributação. Isso porque, se a gente pegar economistas liberais e pesquisadores, até mesmo que estão numa área mais libertária, né? O pessoal que vai fazer uma defesa de Estado mínimo, apenas defesa de propriedade privada, que negam, né, esse Estado da forma como ele é constituído hoje. E eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar a Constituição que nós temos. As propostas que são tributárias que são feitas,
as insurgências que nós temos, elas sempre têm que ter uma compatibilização com a nossa Constituição. Nós não temos um Estado que não é garantista, já está lá, nós temos um sistema de saúde universal, nós temos uma universidade pública, nós temos ali dentro da nossa Constituição uma série de objetivos e valores que determinadas propostas simplesmente elas não se enquadram. Então, é necessário resgatar essa questão constitucional para a gente lembrar que, quando a gente fala de tributação de herança, a Constituição também está do nosso lado. Ela está do nosso lado justamente pelos objetivos que ela propõe. Em termos de justificativa, né? A gente sempre fala dentro de uma perspectiva capitalista que tende, né, a minar os laços de solidariedade e, consequentemente, quando você mina esse laço, esse elo de solidariedade, você fragiliza a cobrança de impostos que são pagos, né, por solidariedade difusa, né? A tributação da herança, essas pessoas que falam desse individualismo exacerbado, desse mérito da conquista individual, a tributação da herança, nesse aspecto, ela desafia mais esse pessoal. E desafia por quê? Porque a herança, né, aquele patrimônio, ele não foi fruto do esforço de quem está herdando. Quem está herdando não fez nada. Quem construiu aquilo ali é quem já faleceu. Então, salvo, né, se tiver uma possibilidade do decujus levar a herança dele para o outro plano, de cima ou de baixo, sei lá onde essa pessoa vai estar, quem está aqui não dirigiu nenhum esforço para a construção dela. Então, na hora que a gente pega, né, esses economistas liberais, até mesmo eles advogam essa tributação da herança em alíquotas mais elevadas, justamente porque não há como falar em meritocracia do herdeiro, não há. Então, há uma facilidade maior em termos de justificativa, eu acho que a tributação da herança nesse sentido, uma vez até fizemos um artigo sobre isso, ele seria, né, as pessoas gostam de bipolarizar, né, esquerda, direita, mas dentro dessa perspectiva bipolarizada, ela seria um instrumento de defesa tanto da esquerda pelos ideais, né, defendidos pela esquerda, da questão da igualdade, de resguardar a dignidade da pessoa humana, e pela direita também, porque não há ali, né, o alicerce, não há ali a base da meritocracia, da conquista individual. Nos países, fazendo uma análise comparativa, a nossa tributação da herança ela é pífia com relação aos outros países. A gente tem alíquotas de 55%, 60% nas sociais-democracia da Europa. Vemos ainda algumas alíquotas diferenciadas a partir do elo que ele tem com o herdeiro. Então, se a pessoa não tinha nenhum descendente, está deixando para um sobrinho, o Estado impõe uma alíquota maior. Então, a tributação da herança, nesse sentido, ela seria, né, haveria de ter uma discussão muito maior sobre ela, porque se as pessoas fossem analisando, né, o alinhamento que elas têm, qualquer seja ele, haveria justificativa para que a gente fizesse uma imposição mais pesada em termos tributários desse patrimônio deixado. Obrigada. E já começando a encaminhar para o final, eu queria que nós falássemos um pouco, porque repetidas vezes nós comentamos que o sistema tributário é fruto de escolhas políticas e que essas escolhas nos afetam diretamente. E outro aspecto que a gente repetiu várias vezes foi da disseminação, da repetição de frases que são ou equivocadas, ou fruto de uma falta de reflexão crítica, enfim. Então, pensando nesses dois pontos, eu gostaria de ouvir a análise crítica da professora Luciana sobre o impacto fiscal das reformas ultraliberais que são desenhadas e algumas já implementadas no Brasil para diminuir o Estado.
que são desde reforma trabalhista e reforma previdenciária, em que houve uma redução das contribuições e tributos, até mesmo nesse projeto, nesse incentivo à privatização. Afinal de contas, o Estado arrecada não só dos seus cidadãos e cidadãs contribuintes, mas também com os resultados do seu patrimônio, né? E essas estratégias todas, elas são feitas para diminuir o Estado e, consequentemente, a gente diminui o dinheiro arrecadado. Obrigada, professora. Fernanda, obrigada pela pergunta. Veja, quando a gente olha em retrospectiva, e analisa também os dados empíricos, a gente vê que aquelas escolhas políticas que foram feitas na década de 90, que a Ludmila colocou muito bem, sob o influxo aí de uma política neoliberal, né, ainda gestada pelas ideias da Thatcher, do Reagan, né, toda aquela ideia que foi tão tratada aqui, né, inclusive na perspectiva da política de trickle-down, do gotejamento. Quando a gente olha no Brasil, elas definiram claramente um agravamento na nossa desigualdade social. E ali a gente teve privatização, a gente teve a Vale, que foi privatizada naquela época, na década de 90, a gente teve a desoneração de lucros e dividendos, que foi a lei de 96, né? A lei Candia da década de 90 também, tantas outras histórias de privatização. A lenga-lenga é antiga, né? Então, toda essa lenga-lenga que existiu durante toda a década de 90, impressionante, porque a gente tinha uma Constituição Cidadã de 88, que foi promulgada em 88, né? E aí a política, sob um influxo, na verdade, global, né? Ela sofreu aí esse viés, né? De tornar aquela Constituição cada vez menos social, cada vez menos cidadã, até chegar ao ponto do que a gente está presenciando hoje. A gente teve um gap aí, que foram os governos Lula, né, e Dilma, que promoveram a redução dessa desigualdade, mas veja só, numa perspectiva de despesa pública. Né? Então, a gente teve uma política de aumento real de salário mínimo, a gente teve o Bolsa Família, a gente teve a redução da miséria através daquele Fome Zero, né? A gente teve políticas de investimento maciço na educação superior, né? A gente teve também políticas sociais no que diz respeito à saúde pública universal. Não? Então, através da despesa, né, se conseguiu reduzir um pouco aí esse grau de desigualdade. Quando vem a crise, o que é que acontece? Política de austeridade, vamos cortar no pobre. Né? Então, quando você faz, na verdade, essa redução da desigualdade apenas na perspectiva da despesa pública, com políticas afirmativas, como foi feita, aí o que é que acontece? Tem uma crise, vamos cortar logo essas políticas. É por isso que é tão importante a gente falar na necessidade de fazer uma reforma tributária com viés redistributivo. Né? Porque se você faz uma reforma tributária com viés redistributivo, isso é permanente. Né? Isso se torna, não permanente, mas isso termina que tem algum reflexo mais permanente. O problema do Brasil é mais grave quando a gente se compara, na verdade, com os outros países, é porque a gente não passou por nenhuma reforma civilizatória do capitalismo. A gente não passou, os Estados Unidos passaram pela crise de 29, então você viu toda aquela política keynesiana, a Ludmila falou da tributação da herança, nos Estados Unidos, na década de 30, chegou a 90%, era quase confiscatória, entende? Então, passaram por reforma agrária, passaram por reformas sociais, a Europa, da mesma forma, por conta das duas guerras mundiais. Nós não passamos por qualquer reforma civilizatória do capitalismo. Né? Por isso que a gente teve, e sempre teve, né, alguns períodos mais, outros menos, uma desigualdade tão gritante. Né? Então, assim, eu, particularmente, ideologicamente, e numa perspectiva também de pesquisadora, sou extremamente contra as reformas que estão sendo promovidas e estão sendo, na verdade, sugeridas pelo governo federal. Quero dizer, na minha área específica de direito tributário, sou contra, na verdade, uma reforma tributária nesse momento, acima de tudo. Eu acho que não se justifica uma discussão tão relevante, tão importante, uma reforma tão ampla que a gente não conseguiu fazer há 30 anos,
Porque há 30 anos não, porque a gente tem essa tributação de consumo há muito mais tempo do que isso. Né? Então, assim, com vistas a simplificar, com vistas a dar mais eficiência, qual é a garantia que se tem que, criando, na verdade, uma tributação única de consumo, você vai ter mais simplificação e mais eficiência? Eu já escutei tantos, inclusive do Onofre, dizendo, olha, tributo bom é aquele tributo já testado. Né? Então, assim, mais testado do que o ICMS, mais testado, no caso, do que os tributos federais, impossível. Né? E aí a gente, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise institucional, de uma crise de governo, de uma crise mundial, de uma crise pandêmica, de uma crise econômica, a gente vai discutir uma reforma tributária ampla, ao ponto de você, na verdade, extinguir tributos que são testados e que já de uma forma ou de outra, com mais ou menos dificuldade, ele já tem, na verdade, uma certa, já oferece uma certa segurança jurídica, inclusive nas discussões dos tribunais. Né? Então, a minha posição é realmente contrária, tanto as reformas que você sugeriu aí na sua fala, a reforma trabalhista, na forma como foi proposta, né, e foi implementada, e no que diz respeito à reforma tributária, que é o assunto, na verdade, do nosso debate, eu acho que não é um assunto para ser tratado nesse momento, em especial porque tem seríssimos reflexos na questão federativa. Né? Então, vai gerar uma concentração maior ainda de receita nas mãos da União Federal, no momento em que ficou muito claro para a sociedade brasileira quem é que garante os direitos fundamentais dela. Quem é que garante saúde pública no Brasil? É a União Federal? Não. Você vai procurar um hospital público, é Estado e município. Quem é que garante a educação pública no Estado brasileiro? É Estado e município. E segurança pública? É a Polícia Militar, é a Guarda Municipal. E aí você vai concentrar mais receita nas mãos da União, vai gerar ainda mais problemas, no caso, federativos. Eu, particularmente, me coloco contrária à discussão da reforma tributária no âmbito constitucional, nesse momento que a gente está vivendo. Essa crítica, né, à concentração da redução da desigualdade só na despesa e não no gasto, a gente experimenta porque houve saída do mapa da pobreza e tudo mais, mas o retrocesso é tão insuficiente que o retrocesso foi muito rápido. Então, de fato, não é uma medida que possa... a reforma civilizatória, ela tem que ser nas duas pontas, definitivamente. E o problema dessas reformas que estão em discussão no Congresso, enfim, das que foram apresentadas, é que elas são amplas, mas, ao mesmo tempo, elas são absolutamente cegas a esse assunto que nós discutimos hoje. Então, eu falo de simplificação, por quê? Porque é uma reforma feita para um grupo de pressão, que é o grupo de pressão já favorecido e privilegiado. A reforma é feita para esse grupo. E aí... já emendo com a última pergunta para Luciana, para a professora Ludmila, que é a reflexão sobre a tributação como instrumento de realização da democracia. E aí talvez seja uma oportunidade para aprofundar o que você já começou a falar na rodada anterior sobre a suposta incompatibilidade de uma tributação redistributiva com o sistema capitalista, né? Será que essa defesa é a mesma coisa da maneira que falam, querendo que seja depreciativa, mas dizendo que é coisa de esquerda, enfim, é isso. Obrigada. Realmente essa colocação, né? Mas se a gente for analisar, a tributação ela é a menos radical, né? Em termos, se a gente for fazer uma redistribuição, o Estado amanhã, não dentro do nosso, apenas fazendo um exercício de abstração, né? Porque a gente tem na nossa Constituição, né? A propriedade privada, a função social, então, só partindo para uma abstração mesmo. Se a gente não fosse trabalhar dentro de um viés de tributário, a gente trabalharia em perspectivas, digamos, mais radicais à esquerda, de confisco de propriedade privada, do fim de criação de pessoa jurídica, que são todas as formas, né, que o Estado viabiliza
para que o indivíduo ele possa fazer para que ele possa desenvolver, empreender, né, essa atividade econômica. Então, a tributação ela está dentro do próprio capitalismo. Ela é uma ferramenta, né, do próprio sistema. Ela não tem nenhuma incompatibilidade com ele. O que nós assistimos hoje, né, com essa acumulação, o grande problema da gente não ter impostos hoje, digamos, mais pujantes em termos de capacidade individual, em termos de capacidade contributiva, principalmente tratando de questões intergeracionais. Porque o que a gente tem? Se a gente não tem uma tributação expressiva de herança, nós estamos fazendo com que esse dinheiro acumulado ele seja passado de geração para geração, fazendo com que o gap entre essas gerações seja grande demais. É um acúmulo, né, de vantagens e de privilégios muito antigo, que na hora que você vai ver o resultado, é uma linha de largada com um aqui e o outro a léguas de distância. E qual que é o problema dessa concentração de riqueza, né, da ideia a ideia do que é o plutocrata, que a gente tanto fala hoje, né, em termos de concentração exacerbada? São essas pessoas que elas têm o poder delas está justamente nessa riqueza. Então, quando você permite uma acumulação de capital, automaticamente isso abala a democracia. Abala a democracia porque a gente perde a regra de uma mulher e um voto. Não é mais essa, né? $1 e um voto, R$1 e um voto. Então, as pessoas capazes de influenciar esse jogo político são as pessoas que detêm grandes capitais, que financiam esses candidatos. Nos Estados Unidos, se a gente for pensar, né, essa questão do lobby, desse poder do dinheiro, isso está institucionalizado. Aqui nós estamos tentando conter, né, esses avanços, fazendo novas regras, mas a doação ela vai continuar, vou ter que me identificar, mas ela vai existir. Então, essa concentração, ela faz com que ela tem impactos perversos, não só em termos econômicos, ela tem impactos em termos econômicos, né? Tanto em termos de pobreza absoluta, quanto em termos de pobreza relativa, né? A comparada, a desigualdade, tanto em termos, né, da impossibilidade daquelas pessoas, às vezes, de prover seu próprio sustento. Ela abala, ela fragiliza, né, a democracia, porque ela permite que a riqueza influencie o jogo democrático. E aquele documentário da Petra Costa, eu acho que é fantástico com relação a isso. Isso fica muito claro, né, no documentário dela. E também, né, por uma outra perspectiva, até individual, em termos de reconhecimento. Aquele indivíduo, né, que está alijado desse sistema, o indivíduo que não consegue se sustentar, que depende de auxílios e tudo, ele não é reconhecido pelo outro enquanto cidadão. Então, essa ideia de subcidadão, a forma como a pessoa se vê e se porta na sociedade, a gente não raro vê que como dentro do sistema capitalista a métrica do sucesso seria dinheiro, todos os outros valores eles são negligenciados e passa a acontecer o quê? Quem tem dinheiro se sente mais confortável em ditar como deveria o outro viver, como deveria o outro se portar, porque dentro desse sistema é ele o bem-sucedido, é ele que merece, né, ser um interlocutor, é um líder, né, um motivo de inspiração para as demais pessoas. Mas com relação à democracia, isso é muito sério. Porque essa concentração de dinheiro, ela automaticamente fragiliza essa tomada de escolhas. E aqui, como nós estamos falando o tempo inteiro, né, essa necessidade de desvelar os motivos políticos, de justificar a população do porquê da adoção de determinada medida. Enquanto a gente não tiver uma diversidade, uma pluralidade, um poder dessas pessoas tão diversas, dentro do nosso Congresso, nós vamos continuar passando leis e reformas em prol da minoria
que têm acesso a esses locais. 50 milhões de invisíveis que o governo descobriu em função da pandemia, né? Eu sempre fico incomodada com isso. Eu acho incrível uma pessoa que esteja no poder e diga que ela desconhecia a existência de 1/4 da população que ele devia governar. Com muita tristeza, eu tenho que avisar que nós concluímos a nossa jornada. Tristeza porque acabou, mas uma alegria, uma satisfação enorme de conhecê-las virtualmente, de poder ouvi-las em primeira mão. Foi muito bom e eu, sinceramente, espero que, assim como eu aprendi bastante e dei um salto na minha consciência sobre esses assuntos, espero que as pessoas que tenham oportunidade de acesso a essa nossa conversa também possam ter elementos para refletir e, de repente, rever as suas posições e se mobilizem a se manifestar e a fazer a sua voz ser ouvida num processo de tomada de decisão tão sério e importante para a nossa sociedade e para o patamar civilizatório que a gente almeja, né, conquistar. Então, assim, agradecendo imensamente a disponibilidade e a paciência de vocês para estarem aqui comigo, eu abro a palavra para vocês para fazerem, enfim, essas considerações finais e tal. Obrigada. Podemos começar, Ludmila, e terminar com a professora Luciana. Muito obrigada. Não, isso foi uma alegria para mim, como eu falei no começo, né? Eu acho que é muito importante, eu vejo com muita alegria e esperança também essa união que vejo hoje de algumas universidades, como a UFMG, a PUC Minas, a UFPE, a UERJ, que são universidades que fazem pesquisas de política fiscal, que têm essa preocupação muito clara em seus programas, de ter sido chamada aqui pela LBS, pelo Veredas, para falar desse tipo de assunto, que às vezes não há uma abertura, a gente discute muito em cima daquelas propostas que estão ali e não se abrem outros vieses, né? Basta pensar que existe o substitutivo global da PEC 45, que é uma proposta que fala muito mais ampla em termos de uma preocupação com redistribuição, com meio ambiente, e não só uma proposta centrada nessa questão de simplificação e eficiência, que são as que a gente vê discutindo hoje em maior projeção, né? Então, é muito importante ver isso, porque eu acredito, e eu acho que, e essa é a importância fundamental do pesquisador e do professor que ocupa uma cadeira, principalmente nas universidades públicas, de formar essa população mais consciente, porque eu tenho medo dessa luta talvez ter sido perdida pela minha geração, mas eu acredito que trabalhando esses temas com os meus alunos hoje, que eles venham entender o porquê do tributário e parar de ter essa aversão e compreender, né, o porquê do sistema, as necessidades, do porquê a necessidade de políticas afirmativas. Eu acho que isso já é o que, pelo menos, me motiva enquanto professora. Então, eu espero estar aqui e ter falado algo que consiga tocar alguém de forma que possamos repensar a tributação de uma maneira diferente da que tem sido discutida hoje. Então, é um prazer para mim, foi uma manhã muito proveitosa e agradeço pelo convite, eu estou sempre à disposição. Também para mim foi uma alegria, um prazer estar aqui com a Ludmila, com a Fernanda. É muito interessante esse convite partir da LBS Advogados, né? Eu nunca tinha participado nem de atividades para falar de tributação sobre esse viés, né? Por parte de um escritório de advocacia. Em regra, o viés é sempre mais aquele da relação fisco-contribuinte, né? Então, eu fiquei imensamente feliz porque vocês trouxeram, apesar do escritório não ser um escritório, e talvez por isso, né, o escritório não ser um escritório especificamente de direito tributário, vocês trouxeram a tributação e as finanças públicas
para um patamar de discussão de Estado-cidadão, de relação de Estado-cidadão, que é exatamente esse o patamar que a gente tem que colocar as discussões de direito tributário e de direito financeiro. Por quê? Porque a tributação é instrumento para o Estado, na verdade, realizar o papel que a Constituição definiu que era o papel desse Estado. Então, precisamos tirar, na verdade, a ideia de que o direito tributário regula simplesmente aquela relação fisco-contribuinte de conteúdo tão formal e colocá-lo numa perspectiva constitucional de relação entre Estado e cidadão, né? E aí trazer à luz essa importância de se discutir a política fiscal. Foi exatamente hoje o que a gente fez aqui. Então, a sociedade ela tem que se empoderar dessa discussão, assenhorar-se dessa discussão, entender que é interesse da sociedade discutir uma reforma tributária que tenha viés redistributivo, porque a nossa tributação é muito injusta e muito regressiva. Entender que nesse momento que a gente está vivendo, né, com a economia arrasada, com a sociedade arrasada, chorando seus mortos, seus doentes, né, com o país em chamas aí, a gente precisa discutir aumento de investimento público para crescimento econômico e social. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa discutir a auditoria da dívida pública, a gente precisa se questionar por que vai haver corte em saúde, educação, segurança pública, e, na verdade, a gente não escuta uma palavra em relação ao redimensionamento aí do pagamento que se faz aos serviços da dívida. Então, são essas as discussões que a sociedade precisa fazer. E precisa fazer a defesa da saúde pública. Eu acho que ficou muito evidente para a sociedade brasileira a importância, né, depois desse período tão grave de pandemia que a gente está vivendo ainda. Eu digo depois porque aqui em Recife a gente está um pouco melhor, né? Mas o país continua com quase, sei lá, 1.000 mortes diárias, 800 mortes diárias, a gente já soma aí mais de 130 mil mortos pela Covid, né? Ficou muito evidente a importância de nós termos um serviço único de saúde, né? E a importância de investimento em educação. Gente, as crianças de educação pública, elas passaram um ano perdido, estão todas em casa há um ano, né? Aqui no estado de Pernambuco, nós tivemos uma programação para retorno das atividades nas escolas públicas a partir de outubro, e os professores entraram em greve corretamente, porque as escolas, normalmente, elas às vezes não têm nem água, nem para beber, nem para limpar, nem para lavar. Isso é que precisa estar na pauta da sociedade, das discussões da sociedade. Entender que saúde, educação e segurança, quando é entregue, na verdade, quando são entregues à iniciativa privada, elas passam a ser vistas sob a perspectiva do capital, né? Ou seja, como negócios, tá? Que precisam ser gerenciados para dar lucro. Tá? E a gente não pode entender que um país com o grau de desigualdade como o nosso país, a gente não pode entender que esses bens sociais que são tão importantes e tão raros, né, de a gente conseguir e conquistar, né, na nossa sociedade, como é a saúde, como é a educação, como é a segurança pública, ela não seja concedida numa perspectiva de Estado e para todos, né? Imagina o que seria, na verdade, do Brasil nessa pandemia se a gente não tivesse um sistema único de saúde. Isso é recente, isso foi implementado pela Constituição de 88, é isso que a sociedade precisa valorizar. E entender, na verdade, que as críticas que se fazem a esse sistema, né, elas devem ser críticas recebidas e feitas numa perspectiva de melhorar esse sistema e não de acabar com ele. Né? Então, a saída é acabar com o Sistema Único de Saúde, a saída é acabar com a educação pública. É evidente que não, essa crise mostrou para a gente que não. A gente precisa investir mais nesses bens sociais, investir mais nesses serviços sociais que devem ser prestados pelo Estado e que estão lá como papel do Estado na nossa Constituição de 88, que diferentemente daquele professor que falou antes de mim lá na Unifor, a Constituição de 88 não é o problema do nosso país, muito pelo contrário. É a única tábua de salvação que a gente tem que almejar que não seja tão atingida ao ponto desse papel do Estado brasileiro se deteriorar, tá? Que é exatamente o que as políticas atuais estão pretendendo fazer. Isso desde 2015, 2016,
com o teto de gastos para saúde e educação, e agora com essas propostas aí de desindexação, esses 3Ds aí que a gente se esquece na hora de falar, mas que, na verdade, agravam a condição da sociedade, né? Justamente nessa perspectiva, nesse viés aí de promover mais concentração de riqueza, que foi a tônica da nossa discussão. Então, eu agradeço muito, fiquei muito feliz, muito honrada com o convite, com a discussão que nós tivemos aqui, a Fernanda Giordi, a Ludmila Monteiro de Oliveira. Fiquei contente de estar conversando aí com colegas de Minas Gerais, de Brasília, gostei muito. E contem sempre comigo, é uma grande satisfação travar esse diálogo. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. E agradeço, e eu achei muita graça no seu comentário, porque não foi a primeira pessoa que me perguntou, mas por que você está num ciclo de direito tributário? E é porque tanto LBS Advogados, do ponto de vista da advocacia, quanto Veredas, tem uma visão militante da sua atuação para a redução da desigualdade e enquanto cidadãos, cada um no seu ofício, né? E direito do trabalho e direito tributário, eles têm um papel redistributivo. Então, por mais que pareça inusitado, são questões imbricadas. E essas discussões, elas são importantes, especialmente o direito do trabalho, que está em franca extinção, tal como nós o conhecemos. Mas são discussões essenciais para a gente construir e viver numa sociedade que esteja centrada no ser humano, né? na existência. Assim como o direito ambiental, quando a gente discute a deterioração do planeta. Então, eu acho interessante, mas não foi a primeira pessoa que fez esse comentário, e eu já tinha parado para refletir, por que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui mesmo? E eu acho que a resposta é essa, é a militância da inclusão social e combate da desigualdade, que necessariamente, não importa onde você esteja na pirâmide, ela nos afeta e nos prejudica de uma maneira ruim, né? Então, de novo, eu queria agradecer a todos e comentar, e agradecer a todas as pessoas que nos assistem, as professoras, que realmente foi um prazer, ao pessoal da equipe de informática da Alecrim Informática, o Fernando, o Tiago, que nos ajudaram aqui a fazer com que a gravação ficasse boa, e comentar que, como muito bem falou a Ludmila, na próxima conversa, a discussão vai ser justamente reforma tributária justa e solidária e o estado de bem-estar social. E virão conversar conosco o deputado Afonso Florenci e o senador Jean Paul Prats, que basicamente é a discussão sobre o substitutivo, que, enfim, traz esse enfoque efetivamente compreensivo da tributação e contempla o que nós discutimos hoje. Então, agradeço, espero que as pessoas possam assistir e absorver e refletir, e tenho certeza que esse é o primeiro de muitos encontros nossos. Professora Luciana, professora Ludmila, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.